Olá pessoal, tudo bem? Chegamos a mais um episódio, nosso 12º episódio. Hoje é um assunto diferente, que fala sobre dinheiro, né? Até o nosso convidado antes falou assim, por que as pessoas têm dificuldade em falar sobre dinheiro, né? Então, hoje o assunto tem a ver com isso e sobre educação financeira. Esse projeto, esse podcast, Liberty Podcast, é patrocinado pela Digital Doc, especialista em gestão de documentos. É nós na fita. A empresa fantástica do meu amigo. Esse projeto é apresentado por Leandro Paulo Carniel, este que vos fala, e também por Nelson Leonhardt, que é o diretor da Digital Doc, inclusive, né? Prazer em revê-lo, Nelson. Seja bem-vindo. Bom, hoje esse assunto vai render, hein? Vai render. Assunto que vai render! Vai render! Vai render! Pena que não dá pra botar cifras aí pra vocês poderem. Né, vamos botar o barulhinho do dinheiro. Do dinheiro, vamos tentar procurar. Nelson, apresenta nossos convidados de hoje. Olha só, Lica. O Carlos Eduardo Kummer, o Cadu, a gente se encontrou através de uma das primeiras entrevistas que foi o Andrei. E ele mandou um feedback para mim e a gente começou a conversar e tal, e achamos o assunto que ele propôs para nós muito interessante. Então, hoje conosco está Carlos Eduardo Kummer, Cadu, e o César Bertoldi. Eles vão falar para a gente sobre Bolsa de Valores e investimentos. Sejam bem-vindos, jovens empreendedores. Bom dia, obrigado. Bom dia, muito obrigado. E eu já vou começar com uma primeira pergunta para vocês dois. Depois vocês contam como é que vocês começaram, mas eu quero saber assim, uma pessoa com R$100, pode pensar em investir na Bolsa de Valores? Sim, pode. Não só pode, como na nossa opinião deve iniciar com R$100. Tá, então tá aqui, ó, eu tenho 100 e tá aqui, ó, tá? Depois você tira uma foto aqui, ó. Já tá. Com esses R$100 aqui, você pode se tornar acionista de uma das maiores ou melhores empresas do Brasil. Não só de uma, com 100, como de talvez 3, 4, com esses mesmos R$100. O pessoal não tá vendo, o pessoal tá ouvindo o podcast aí, depois vai ver a foto, eu já tô dando 100 aí para eles, porque eles vão me ajudar a transformar esse meu dinheiro aí. Esse é o desafio que cada um, quem sabe foi o que movimentou vocês a vir para cá, para as pessoas pensarem que é possível. É possível sim, e a gente iniciou também com R$100, né? Então, é mesmo? Sim, então nós, não é na verdade o que a gente pode falar para vocês que deve, mas é a nossa experiência. Isso. A gente iniciou com 100, hoje, claro, a gente foi acumulando já com o passar dos anos, já temos uma carteira legal, uma carteira montada para acertar uma volatilidade, mas a gente iniciou com 100. E eu acho que é importante, na nossa opinião, iniciar com 100. Porque você tira um risco, né? Quando você fala de bolsa de valores, você sente um medo, geralmente, nas pessoas. Isso. Porque é possível perder. É possível perder. Na verdade, quando você me fala assim, César, esses R$100, quanto que ele é amanhã? Nelson, 80? 70? A gente não sabe dizer, né? Então, o ideal é iniciar pequeno, para que você aceite, que você entende esse processo, né? E perder tudo, eu acredito que seja impossível, para dizer, né? Só se a empresa onde você aportar, comprar essas ações, pode ser acionista de uma Vale, né? Para você perder tudo é só se essa empresa realmente fechar as portas, senão você igual vai ter as ações, mesmo que ela perca todo o valor, vai descer. Por mais que a Bolsa de Valor, ela precifica sempre o curto prazo, ou a notícia, né? A volatilidade. Mas o ideal é você investir em empresas coerentes, empresas boas. Qual é que é a tua idade, sabe? A minha, 26. E você, Cadu? 25. Vocês começaram juntos na brincadeira aí da... O César começou um pouquinho antes, né? Acho que ele começou em julho e eu comecei em agosto. Um mês antes, então a gente já estava vendo sobre, estudando sobre. Porque assim, antes de você entrar de cabeça, que nem o César disse, a gente entrou pequeno, até porque a gente podia errar pequeno daí. Se a gente começou com 100, 200, 300 reais, a gente podia perder, não que não ia fazer falta, mas o tombo ia ser menor, né? Então, quanto maior você tá lá dentro, maior é o tombo, né? Então, a gente começou meio junto e daí, quando você tem alguém próximo para te ajudar, fica legal, né? Você troca ideia, a gente vai... incentivando o outro. Isso, um vai incentivando o outro, a gente vai vendo.
até vocês falaram de perder todo o dinheiro, né? Esses dias teve um caso que uma empresa da Bolsa declarou falência, né? Era uma empresa do Ike Batista, né? Ela declarou falência, então os acionistas infelizmente perderam tudo, né? Mas tipo assim, em 2 anos esse é o primeiro caso que a gente vê. Mas ali o caso também estava... Isso. O destino já estava selado. O risco, né? O potencial de crescimento bem elevado, quem apostou isso sabia que o risco era bem alto, então também já estava... Isso, por exemplo, a Oi. Né? A Oi ela saiu lá de 60, 70 reais para hoje valer um real, um e pouquinho a ação, né? Então assim, quem vai investir nela agora sabe que pode ser que ela siga o mesmo rumo dessa outra empresa e declare falência, ou pode ser que ela consiga vender os ativos que nem ela está fazendo agora e ajustar e ajustar o lucro dela, né? E daí para frente crescer, né? Mas você tem que estar, tipo, você não pode só imaginar o que a empresa vai ser e investir nela. Você tem que saber mais ou menos o que está acontecendo para você saber o risco que você está tendo, né? E entrar nessa empresa. Então é interessante, antes de você investir, você ler uma DRE de uma empresa, ou você assinar uma casa de análise que te dê um relatório dessa empresa, o que está acontecendo e tal, né? Ver algumas notícias dessas empresas para você saber em que buraco você está se metendo. E vocês daí muito. Sim. Eu acompanho bastante, até pela minha área, né, de ser contador, então eu já vivo um pouco esse ambiente. Na própria faculdade a gente aprende algumas coisas relacionadas a empresas SA, né? Sociedades anônimas. Então isso já me atraía lá na faculdade. E só que não me sentia seguro por causa da volatilidade, por não entender, porque a gente repara as notícias, né? No Jornal Nacional, o Ibovespa cai 10%, o Ibovespa sobe 5%, mas você não entende o que tem por trás disso. E o que tem por trás disso são as empresas. Então, quando você tira o foco, que é o Ibovespa, que é um gráfico, e vai estudar as empresas, você vai encontrar ótimas oportunidades lá. E aí que você começa a ter o investimento. Então, assim, a nossa metodologia de investimento é em boas empresas. Isso que eu ia falar, assim, não como que você investiria esses 100 reais do Nerisson aí, né? Então, provavelmente para você não ter o risco de perder, colocar em várias empresas, um pouquinho em cada, como que você faz a escolha essas duas aqui? Aliado a isso, nos bastidores a gente conversou, que vocês só perdem, que vocês geralmente fazem, carregam ela por mais tempo, é assim que vocês atuam. Então, assim, você não tem a compra como o acionista. Isso. Então, se você não compra ela para vender, se semana que vem aumentar 5%, você não vai vender na visão de vocês é muito longo prazo. É a longo prazo. Na verdade, na minha visão, assim, ela não é nem para hoje, né? Ela é para longo prazo. Qual que é a ideia? É buscar uma forma de ter uma rentabilidade maior e depois uma renda passiva, no caso. O dinheiro trabalhando para mim, né? Seria a ideia. Então, esses 100 reais pode ser um escravo meu. Que com esses 100 reais eu consigo rentabilizar talvez R$1 por mês, 50 centavos por mês, mas o acúmulo talvez me traga uma renda passiva. Não que vá viver disso, mas que seja uma parte da nossa renda no futuro. Essa renda passiva, para quem não... Existem empresas, por exemplo, acho que a Vale tem, mais algumas, né? Que além do valor da ação subir, ela entrega dividendos mensais, né? Então, a renda passiva é isso. Se você acumular um bom tanto lá na Vale, não sei se é todo mês ou a cada período, ela vai entregando mensalmente. Então, não pensando somente na cota, né, dela aumentando, a renda passiva acho que é o que vocês têm buscado. A distribuição de lucros, né, das empresas. É isso aí. Uma empresa, quando ela abre um IPO, ela abre porque ela está precisando. IPO seria o start na bolsa, isso, né? Start na bolsa. Ela está buscando recursos, né? Então, quando ela busca recurso, ela tem que ter uma contrapartida. Então, se a empresa está precisando crescer, ela vai falar, eu preciso de dinheiro para mim crescer. Mas financiamentos já não me atraem mais. Então, eu vou abrir o meu capital. A hora que eu abro o meu capital, ela está precisando ter alguém como sócio. Então, a contrapartida é a distribuição de lucros, né? Então, o principal foco da Bolsa, na verdade, é as empresas terem um recurso para elas continuarem crescendo. Então, quando a gente começa a entender essa parte, fica mais fácil. Não parece uma coisa tão demoníaca, né? É uma coisa muito natural, né? Isso aí. Mas, de fato, de primeiro momento, a Bolsa
traz medo por você não entender o que está acontecendo. Isso, exatamente. Quando você começa a estudar, que foi o que a gente fez, a gente começa a ver o outro lado, de ter empresas boas que possam crescer e te ajudar a crescer. Vocês dois, quando começaram a investir, vocês fizeram análise de perfil de investimento? Sim. Conservador, arrojado e tal. O que deu para vocês? O meu deu moderado, Moderado? Meu também deu moderado. que é o moderado aceita ter uma perca para um ganho maior no futuro. Não é o arrojado que tá aceitando perder todo o capital para... Kamikaze, assim. Isso. Isso, é. Moderado é... E você, Lica? Eu não me recordo o que deu, porque já faz quase um ano, acho que até ontem. Conta aí como é que você investiu, como é que foi o teu primeiro experiência. O que te influenciou aí para a Bolsa de Valores? Ele conta. A minha trajetória veio de antes, assim, rapidamente, para não tomar muito tempo. Em 2008, meu irmão também já falou assim, Petrobras está dando muito, já faz 4 anos dando muito, vamos, entra ali que não tem erro, né? Daí, 2 meses depois, deu aquela Crise crise financeira. financeira dos Estados Unidos. Você Levei uns 8 anos para empatar, né? Eu falei, não, agora nunca mais, né? Mas daí, ano passado, né, pesquisando um pouco mais, eu fui atrair de novo. Falei, cara, é o momento de novo, né? Investi lá em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2020. De 2020. Um mês depois, pandemia, lockdown e a bolsa despencou de... 40%. Ela despencou sem paraquedas, Eu né? falei, eu sou pé frio mesmo, né? Mas daí já estava um pouco mais maduro na mente e sabia que... É que tu já sabia daí que poderia ter um retorno depois. Isso, exatamente. Então, e eu não tenho todo esse conhecimento do estudo que vocês têm, então o meu investimento é via um assessor da XP, que ele era gerente da Caixa Econômica de Janeiro, o Juan sabe, né? Então ele que foi apresentando as coisas, no começo a Cogna, não deve ter Cogna, né? Não, né? Então fevereiro era o boom da época, mas depois Cogna era uma instituição de ensino, a pandemia não tem ensino e essa aí afundou e tal, né? Isso. Mas Nessa, que nem você falou, né, que em março caiu 40% da bolsa. Um exemplo é Petrobras, né? O que faria na pandemia, faria ela cair 40%. Ela não deixou de operar, ela não deixou de vender, ela não deixou de lucrar. Então, assim, a gente fala que é uma baixa sem sentido essa, especulação, né? Especulativa. Mas isso, especulativa, porque, tipo assim, lógico, todo mundo ficou com medo porque ninguém sabia o que ia acontecer dali pra frente, né? Então, o que as pessoas geralmente fazem? Vão lá e tiram o dinheiro da bolsa pra esperar ver o que vai acontecer, né? Mas, tipo assim, nessa parte, tu já tem que estar preparado, sabendo, beleza, aconteceu essa crise do coronavírus aí e tal, mas uma hora vai retomar, né? A ciência, ela tá muito avançada. Aqui eu quero perguntar, eu perguntei do Lica porque foi engraçado quando ele contou que ele recomeçou em fevereiro de 2020. Qual foi a postura de vocês dois que estavam estudando a Bolsa na pré-pandemia e na pandemia? Como é que foi? Certo. Então a gente começou em julho de 2019, os primeiros investimentos e entender o que era a Bolsa de Valores. Começamos pequeno, com os R$100, que é a pergunta inicial, para ter esse risco. E nesse estudo que a gente foi indo, começou a ler livros e tal, a gente encontrou metodologias de investimento. E existem 2 maneiras dentro da Bolsa, que é o day trade, que você compra no dia e vende no dia, buscando essa margem, né? Ou o investimento a longo prazo, que é você se tornar um acionista da empresa e talvez no futuro ter uma carteira previdenciária que complemente a sua renda. Quando a gente entendeu essa metodologia, claro, somos cagão, vamos para de longo prazo. Né? Isso é mesmo. Do perfil é isso. Isso aí. Caminho, né? A gente foi para o longo prazo, então, mas é uma metodologia muito interessante, sabe? Hoje, mês passado, de renda passiva foi R$400. Aí você já começa a sentir um resultado, né? Então dá um ânimo para ir para frente. Quem não tá vendo assim o sorriso no, né? Assim já tá bem imaginado. Vai estampado já, né? Mas eu que tô animado com os meus 100. Fale mais. Mas a gente entendeu essa metodologia então. E nisso a gente conheceu uma casa de análise, que é a Suno. E a Suno, a metodologia deles é o longo prazo. Então eles vão lá, o trabalho deles é, como eles estão próximo da bolsa, próximo da empresa, de Brasília, então eles estão envolvidos nesse ciclo e eles trazem para nós resumidos. Então, com a metodologia deles, eles nos ajudaram a passar pela crise, né? Sem ter o risco, porque eles sempre vinham avisando, a bolsa está num nível alto, as oportunidades das empresas estão diminuindo, porque o dividend yield, né, que seria o retorno, está ficando mais baixo. O momento que tiver uma queda,
vai ser a hora da gente ter a oportunidade. E foi o que aconteceu. Então veio a pandemia. E de fato, isso assustou bastante, né? Porque teve o Circuit Break, que a gente nem sabia dessa, o que é isso, né? Que é uma, o que é? Circuit Break é uma queda de 10% ao dia, tem uma pausa para os investidores refletirem. Para acalmar um pouco os ânimos e é uma pausa de meia hora. Isso aconteceu 6 vezes, né? Dentro de uma semana. Então, desespero total, né? Mas com aquela mentalidade de que oportunidades surgiram. E foi o que a gente fez. Então, a gente investiu, claro, na nossa proporção, né? De R$100 talvez foi 1.000, mas já é uma proporção maior do que a gente vinha fazendo. Mas foi a oportunidade que tivemos. Para isso na pandemia foi quando vocês mais aportaram. Isso. É isso aí. Porque por isso que a gente até falou da educação financeira, como ela é importante, né? Porque assim, dentro da bolsa tem vários tipos de empresa. Tem as empresas que elas prometem não, as empresas que elas tendenciam a ter uma crescida bem alta, né? Que elas estão em crescimento, por exemplo, o Banco Inter está em crescimento, então tipo assim, ele vai valorizar bastante. Tem as empresas que elas distribuem mais, que já estão num patamar muito grande, uma Petrobras, uma Vale, elas já valem bilhões, né? Então dificilmente elas vão dobrar de tamanho, entendeu? Então assim, o lucro delas dividem mais entre os acionistas. Tem os fundos imobiliários também, que os fundos imobiliários seria como nós juntar nós 4 aqui e comprar uma casa e depois dessa casa, o aluguel que vem mensalmente, ele distribui entre nós 4. Aí o gestor disso cobra uma taxa lá para fazer, né, isso, e daí você tem um rendimento mensal como se fosse um aluguel, né? Mas e também dentro da carteira é bom você sempre diversificar, né? Então você tem um pouco de empresas de crescimento, você tem um pouco de empresas de retorno, né? De valores, né? Isso. Você tem também uma parte que é muito importante, que aquela vez, ainda bem que a gente tinha um fundo de reserva, né? Uma reserva de valores, um fundo de oportunidades, que a gente chama, né? Então assim, esse fundo de oportunidades é sempre bom você ter. Por mais que você acha que a bolsa daqui para frente, você acha que ela vai chegar a 30%, vai crescer 30%, mas você nunca vai saber o dia de manhã. Você não consegue prever a bolsa. Então esse fundo de oportunidades está aí para isso. Que nem em março a gente tinha o fundo de oportunidades, a gente viu que era uma oportunidade muito boa de reforçar a nossa carteira, né? Então a gente pegou esse fundo de oportunidades, que era um dinheiro guardado lá numa Selic, numa taxa CDI lá, e aportou no que a gente crê que foi uma boa oportunidade para colocar esse dinheiro. Aquela semana que anunciaram a troca do presidente da Petrobras, né, que ela caiu bastante, vocês chegaram a entrar nela? Eu já tinha a Petrobras já na carteira já comprada na pandemia, então já era um preço abaixo. Então eu estava com uma rentabilidade alta em Petrobras, a hora que teve a troca, teve a baixa do preço da ação. Então não chegou a ficar negativa a posição, porque estava com uma margem alta já. A casa de análise que a gente assina, ela traz preços tetos, que é uma margem de segurança. Então ela avalia o valor da empresa e nessa avaliação da empresa ela coloca uma margem de segurança, 20% a menos do preço. Então ela dá um preço teto para você comprar. Por exemplo, se a Petrobras hoje vale R$30, o preço teto dela é 20. Então até 20 você está tendo uma margem de segurança. Por que disso? Porque eles prezam pelo longo prazo, né? Então a oportunidade deles é sempre com uma margem de segurança. Isso é bem legal. É muito legal essa percepção da movimentação, porque até onde eu sei muito pouco sobre bolsa também, a bolsa de valores ela trabalha muito com o humor do mercado, né? Isso. E o circuit breaker acontece exatamente quando está todo mundo muito desesperado, ele dá aquela pausa para todo mundo, peraí, senta, vamos respirar, vamos ver o que está acontecendo de verdade, né? Isso aí. E vocês percebendo toda essa movimentação, se preparando para entrar, para investir, sabendo que o movimento do mercado pode ser para cima e para baixo, vocês fizeram bons investimentos e estão tendo lucro até agora. É isso? Isso mesmo. Uma das coisas que a gente aprendeu, até foi um livro que lemos, até acho que lemos juntos esse livro, né? Qual é o livro? Do Valor Investing lá, do Charlie Munger. Isso aí. A ideia dele que ele passa para nós. Existem dentro do mercado
dentro da Bolsa de Valores, existem duas personalidades. Uma personalidade é a empresa e uma personalidade é o senhor mercado, que ele chama no livro. Então o mercado, que é o senhor mercado, tem uma personalidade muito difícil de lidar, porque é por causa da volatilidade. E por trás do mercado existem as empresas. Então, por exemplo, na pandemia, como o Carlos citou antes, a pandemia talvez não atingiu tão de perto a Petrobras como outras empresas, que foi a Cognite de estudo. Só que o mercado precifica todo mundo, pelo humor, né? Então, no momento que teve o primeiro caso do Brasil, começou os circuit breaks. Mas por trás disso tinham empresas que não iam sofrer, ou até empresas que teriam um retorno em cima disso, que foi os bancos digitais, né, que tiveram oportunidades maiores. Mas então a ideia do mercado é você entender, no momento que você entende que existe o senhor mercado, uma personalidade distinta das empresas, você começa a ter uma tranquilidade maior. Por exemplo, hoje a gente vem sofrendo aqui no Brasil com essas CPI da Covid. Tanto, contudo, para bater em cima do presidente. Ela tá mexendo no humor do mercado. Ela mexe um pouco no humor do mercado, porque quando sai uma notícia péssima do mercado, ele traz uma queda pro mercado. O mercado no curto prazo, eles são notícias. É notícia. Né? Deu notícia ali e tal, que a CPI, deu uma notícia da CPI negativa, o mercado vai cair. Deu uma independente da qualidade da empresa. Né? Isso, independente da qualidade da empresa. E daí a gente fala assim, que a qualidade da empresa, ela se prova no longo prazo, né? Porque assim, a empresa Petrobras de hoje para daqui a 3 anos, se ela manter essa gestão dela, manter o fluxo de caixa, o lucro dela, dificilmente ela vai cair, a não ser que ela tiver muito esticada no preço, né? Mas tipo assim, daqui 4, 5, 10 anos, que no caso a gente considera um longo prazo, ali perto de 10 anos para mais, né? Então, dificilmente em 10 anos essa empresa, se for uma empresa boa, ela vai cair, né? Tanto que para sair de uma empresa, para a gente realizar o lucro, né? Vender a empresa, sair dela, a gente pensa em, tipo assim, só quando ela perde os fundamentos dela, né? Por exemplo, a Vale mudou, não vai mais minerar lá, agora a Vale ela vai investir em educação. Então, assim, o fundamento que a gente tinha investido nela não existe mais. Se a gente acha que aquele próximo fundamento que ela vai entrar não faz mais sentido para nós, aí a gente considera uma hora de sair da empresa, né? De verdade. E, por exemplo, assim, e também precisa ter um pouco de percepção de futuro. Eu digo assim, eu fui teimoso com o Ótimo a CVC está muito baixo, tá embaixo, né, nesse período todo. Mas tu imagina quando acabar a pandemia, se não vai ter muita gente querendo viajar, né? Será que não é uma empresa que pode, né? Então o fundamento dela nesse momento de pandemia está sofrendo muito, mas se você pensar assim, depois da pandemia, essa aí tem um grande potencial, né? Mas a CVC ela é um case bem interessante, né? Porque assim, a CVC, eu já investia nela antes da pandemia, né? Eu cheguei a comprar ela a R$40 e depois a R$6. Meu Deus. Então, a CVC era um case que eu já acompanhava de perto. E assim, nesse lado é bom você conhecer a empresa. Por quê? A CVC, ela tinha um caixa muito bom. Então a gente viu ali que ela tinha possibilidade de passar pela pandemia sem sofrer tanto, né? Ela podia arcar com os compromissos dela de pagamento, com o caixa dela, e daí a gestão dela também era muito boa, que está fazendo novas captações, agora que ainda não voltou o turismo 100%, né? Eles vêm fazendo captações para conseguir arcar com os compromissos dela, né? As captações seriam vender um pouquinho mais da empresa para o próprio acionista, sabe? Então, tipo assim, eu que já tenho CVC, eu tenho 50 ações de CVC, por exemplo. Então, eles vão lá e falam assim, você pode subscrever tantos por cento das tuas ações. Então, você pode manter o capital das tuas ações, né? Então, daí... Se a empresa hoje ela tem com ela ainda 40%, ela vai abrir mão de 10% e permitir que os acionistas ampliem, né? Isso, isso. Aporte, né? Aporte um pouquinho para ela ter dinheiro, para ela poder honrar os compromissos dela. Então a CVC era uma empresa muito boa, que ela tinha caixa, uma gestão muito boa, muito inteligente, e ela está conseguindo passar por essa crise, não tranquilamente, né? Mas ela está conseguindo passar por essa... né? Mas está conseguindo sofrer. Isso, mas ela vai passar por essa crise e a gente acha que quando voltar o mundo ao normal, aí a CVC ela tem tudo para deslanchar de novo, né? As principais companhias que sofreram por pandemia foram turismo, aviação, né? Isso. Eu lembro da Gol, As aéreas, né? As aéreas
derreteram, né? Sofreram. Nossa, e agora está de volta, Por começando... causa do lockdown, né? Sim, todos os Com medo aviões... também. E veja assim, como uma empresa tem que ser sólida, né, para superar. Veja, estamos há um ano já de pandemia, né? CVC, por exemplo, imagina que o faturamento, nem tem números, mas deve ter reduzido a uns pífios, né? Essa sua fala faz o sentido que nós estávamos falando, né? Você conhecer a empresa, entender a empresa. Então existem duas pessoas dentro do mercado, as empresas e o senhor mercado. Então quando você consegue Equalizar desvincular e isso. entender que por trás da volatilidade do mercado existem empresas e as empresas não estão trabalhando no curto prazo. Vocês são empresários ou foram empresários, né? Mas vocês não pensam no amanhã, né? Vocês estão pensando sempre em 10, 20 anos. Então, quando você entende que no mercado existe isso, você tira a volatilidade do curto prazo e que lá tem empresas, então você consegue investir mais tranquilo. E no momento que, por exemplo, nós temos o acompanhamento de uma casa de análise, a gente está super tranquilo nos investimentos que temos. Isso, mas esse acompanhamento, ele é um pouco diferente do acompanhamento que tu tem, por exemplo. Tu tem um assessor de investimentos onde ele vai fazer as movimentações para você, basicamente, né? Essa casa de análise, ela vai te trazer a análise das empresas, mostrar que empresa ela acha que é boa, que empresa ela acha que não é boa. Tipo assim... Tem uma carteira, né? Ela tem uma carteira de sugestiva, né? 10 empresas de dividendos, né? Buscando dividendos de valor. Então, e essa carteira deles não oscila. Ela também é pensando a longo prazo. Então eles vão fazendo o acompanhamento dela. Tem a apresentação de resultados, eles jogam os resultados e tragam o relatório. Então a gente lê e vai... Em algum momento eles falam assim, talvez seja a hora de vender aquela e botar outra no lugar. E eles acabam sugerindo isso. Eles movimentam a carteira, deles, até porque eles têm que trazer novas oportunidades, né? Mas às vezes eles falam assim, a gente está retirando essa empresa daqui, mas vocês, acionistas, podem continuar, que ela é uma empresa boa, a gente vai continuar acompanhando. Mas a gente precisa fazer um movimento dentro da carteira, né? Bom. Meu Deus, esse papo é algo assim que, como nós estávamos falando bem no começo aqui, educação financeira e falar sobre dinheiro é difícil, né? Então acho que esse é o papel de vocês, até depois vamos ver como é que as pessoas podem conversar com vocês, ter algumas informações a mais, quem quer iniciar, né? Para poder dar o start. Então, talvez isso devesse vir nas escolas, né? Mas é isso aí. É um trabalho formiguinho de vocês pessoalmente e depois vão disseminando o conteúdo e passando para outro. Além da bolsa de valor, né? O que tem por trás, para chegar na bolsa de valor, é uma boa educação financeira. Hoje a gente não investe o valor que a gente precisa amanhã. A gente investe uma renda que a gente já está guardando para um futuro. Quase uma previdência privada, né? Então até ter esse pensamento, ele é demorado, é difícil, né? Até porque a gente existe tabu dentro do Brasil em falar de dinheiro. Exato, é isso mesmo. E eu vejo assim que essa forma, dois garotos ainda pensando num modelo diferente com o dinheiro, é uma coisa, é pouco comum de ver a juventude pensar assim. É muito imediatismo, né? Tipo assim, as pessoas querem colocar um dinheiro, que nem querem colocar R$100 hoje, mas daqui a 2 meses elas tirar 200, né? Então... E trabalhar com o mercado a bolsa de valores não é por exemplo, eu quero comprar um carro no que vem, vou botar 20 mil para ter 30. Cara, não. Eu acho que... Não, então, não é para isso. Não vai nessa aí que tu vai se incomodar, né? A bolsa de valor não é uma maneira de você enriquecer rápido, e sim uma maneira de você buscar melhores investimentos. Isso. Nós tivemos em Medianeira um grande problema uma vez com muita gente investindo em bolsa de valores e deu um revés danado, né? Sim. Você sabe do que eu estou falando, Sim. né? Então... E esse passado eu acho que ele está ainda fresco na memória. Fresco. E, por exemplo, nós talvez não teríamos uma oportunidade tão fácil dentro do Medianeira devido a esse passado. E que isso eu acho que ecoa muito forte na cabeça das pessoas. Exatamente. Mas nem vamos citar esse trem aí. Vamos falar de coisa boa, né? Só Que é daqui coisa pra boa. frente. Bacana! Nós chegando quase ao final do nosso episódio. Nércio, que insights nós temos aí desse nosso encontro com nossos jovens? R$100 é dinheiro. Eu acho que é um insight muito legal. R$100 é dinheiro. R$100 é dinheiro. Pra investir. E a gente pode começar com R$100. E eu vejo que esse modelo de pensar e pensar a longo prazo é uma coisa que tem que ser mais trabalhada na mente das pessoas. Eu estou falando das pessoas começando na minha, tá? E eu compactuo com isso, eu até anotei aqui
papel sobre longo prazo versus imediatismo, né? Então realmente é difícil, eu não sei por que isso, né? É cultural, né? Então a gente quer ser algo muito rápido, mas... E outra que me chamou muito a atenção é essa questão do ser o mercado versus a empresa. Realmente, assim, empresas de fundamento, né? Elas vão sobreviver independente do que a especulação que acontece, se uma notícia, a política, o país vive algum momento, mas assim, se a empresa continua sólida fazendo o que ela se propôs a fazer, e são empresas como nossas no dia a dia, né? Então, se ela se propõe a manter o mesmo, então o senhor mercado vai ser um pouco... separar isso, né? O mercado da empresa real, eu acho que é o grande desafio. Às vezes e por isso tem que estudar. Né? Às vezes o mercado não faz sentido, né? Às vezes a gente conversa. Um caso recente que aconteceu do Cristiano Ronaldo tirando a Coca-Cola da entrevista lá. O que tem a ver? A Coca deixou de ser ruim? A fórmula da Coca não mudou. Mas o mercado foi lá e precificou e acho que perdeu 4 bilhões. 4 bilhões numa tirada de Coca da frente. Mas a Coca não perdeu a fórmula. Nada. Não perdeu a fórmula. Só que a notícia é forte, mesmo, né? É o mesmo gosto, né? O mesmo gosto, o mesmo lucro, não fechou nenhuma fábrica por causa disso, né? Não muda nada. Eu acho que não deve ter caído 1% da venda, né? A Isso. única coisa que caiu foi o valor do mercado. Né? Mas meninos, olha, parabéns, viu? Parabéns. A gente saca que vocês, mesmo como vocês falaram, estão começando há 2 anos aí, mas vocês já têm um repertório muito bom do que vocês estão falando e continuem assim, hein? É muito bacana ter essa garotada pensando diferente. Parabéns, viu? Complementando, é sempre importante frisar que a gente aqui falou de bolsa de valores bastante, né? Mas antes de tudo isso, a educação financeira ela é primordial, né? Você saber que o dinheiro que você está colocando ali pode ser que retorne, pode ser que não. Você ter uma reserva de emergência ali para... estragou meu carro, eu tenho que ter um dinheirinho ali para poder arrumar para eu não precisar tirar lá da bolsa. Não é que a bolsa está embaixo e eu preciso desse dinheiro. Daí você tira na baixa, tira com prejuízo. Esse que é o problema, E né? é nesse momento que afasta as pessoas da bolsa. Isso. Porque Educação daí financeira. eu perdi o valor que eu tinha, que eu precisava para arrumar meu carro. Ou para sonhos de curto prazos ou médios prazos, né? Então, a maneira que a gente investe, ela é o valor que estamos investindo em bolsa, não é o valor que eu preciso para agora, não é o valor que eu preciso para daqui 10 anos, não é o valor que eu preciso daqui 20 anos. Ou talvez seja pensando mesmo numa renda complementar. Bacana. Então a gente divide os nossos investimentos, né? Tem investimentos voltados aos sonhos, construção de casas, viagens, troca de carro e a bolsa de valor. Mas disso precisa de uma educação financeira. E quem vocês se inspiraram ou se inspiram ainda, né? Para se inspirar, talvez, eu não sei, mas quem é a fonte de inspiração para vocês nesses momentos de negócios, de educação financeira? Eu acho que aqui perto, que a gente estava conversando antes, né? Não tem muitas pessoas que a gente pode seguir, ver, conversar, tudo mais. A gente influencia mais por conta de YouTube, Thiago Reis, Bruno Perini, Thiago Nigro. Esses são os 3. E hoje eles já são influencers, né? Mas eles começaram, como eles sempre dizem, eles começaram pequeno, eles começaram estudando e hoje eles já são experts nesse assunto, né? O Nigro é o primo... O primo rico, isso. Mas pra mim, esses 3 são os mais... Os primeiros vídeos veio de Primo Rico, né? Que era o que estava mais em alta. E é fácil do jeito que eles falam lá? O Primo Rico, ele é mais marketing. Ele é mais marketing hoje, né? Ele tá mais voltado a ganhar valor em cima da imagem dele, né? Mas existem pessoas, por exemplo, que é o Bruno Perini. Ele é um menino, não sei se vocês já ouviram falar, mas vale a pena pesquisar. Ele é um menino que veio da AMAN. Ele deixou tudo de lado da AMAN. Ele já era primeiro militar. Ele era atirador já, né? Ele deixou de lado para buscar essa oportunidade da Bolsa de Valor. Ele conseguiu chegar numa independência financeira, mas então ele não tinha recursos altos. Ele foi pela educação financeira, conseguiu chegar numa independência financeira. Hoje ele toca outros projetos, né? Legal. Mas e o Thiago Reis, que é o CEO, né? O fundador da Sul. Muito bem, muito bem. Foi muito legal o nosso bate-papo, né? Passou rápido, né? 35 minutos foi assim, um tiro quando a gente
o assunto é bem gostoso, eu gosto, então. Nós chegamos ao fim do nosso 12º episódio. E Carlos e César, gostaria de deixar algum último comentário, sugestão para os nossos ouvintes aí? Leiam bastante. A gente até pode indicar um livro aqui. A gente gostaria de indicar um livro aqui que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Procurem, leiam esse livro. Para nós foi uma virada de chave esse livro. Educação financeira, né? Ele é voltado à educação financeira. Então, e busquem saber, né? Não fiquem ouvindo murmurinhos por aí. Leiam notícias coerentes, livros ajudam muito. E ler sempre traz um network muito bom, né? Como se você estivesse conversando com o autor do livro. Vamos criar um grupo sobre educação financeira na região aqui. Né? Fazer a educação financeira. Isso. Network é importante. Nereson, e suas considerações, meu amigo? Muito legal. Eu fico encantado quando a gurizada provoca esse tipo de mudança. Então, eu falei antes, eu repito, parabéns. Obrigado, Cadu, por ter provocado a prosa que nós estamos tendo hoje aqui. E eu acho que no futuro a gente pode falar novamente sobre isso aqui ou sobre algum outro aspecto que a educação financeira pode ajudar na vida das pessoas. A gente até tá aberto, né? A gente brincou, né? Vai que vira um programa mensal lá, alguma coisa. Aí, ó. Programa uma subsérie, né? Isso, uma subsérie. Porque a gente gostaria de ajudar as pessoas, sabe? E qual é o maior arrependimento do investidor? Não ter começado antes. Não ter começado antes. Jóia. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, nossa audiência, ao Carlos, o César que estão aqui, iremos nos conhecer também. Nos enviem seus feedbacks, seus comentários, sugestões. Seu dinheiro. Vamos criar um WhatsApp para poder conversar um pouco, depois eles podem ajudar também. Deve ter, conheço várias outras pessoas do que investem em fundos imobiliários, tem o Lacir, que é um amigo que ele acredita muito em fundos imobiliários, eu sei que ele acompanha isso. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Tchau.